Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Gente, eu quero aqui, assim, conversar sobre um assunto com vocês, né? Vou gravar esse vídeo conversando com vocês. E aí, depois vocês me dão uma resposta, né? Dá a resposta aí, a resposta que vocês quiserem saber. Porque eu quero saber assim, porque eu já ouvi muita gente dizer: ah, mas fulana teve o pai foi muito, maltratou muito ela, ou a mãe maltratou muito ela, e isso ela passou para os filhos, né? Eu já vi gente dizer assim, como no caso da minha mãe, né? A minha mãe, o pai dela era muito carrasco com ela. E aquilo, ela, eu acho que achava que era uma coisa certa, eu não sei, que era o que passava na cabeça dela. Aquilo ela chegou e passou para os filhos, né? Para mim e para meus irmãos. Então, ele maltratava muito ela, né? Ela era filha única, mulher, no caso que eu quero dizer, né? De mulher, e tinha mais 3 ou era 4 irmãos, mas era tudo homem, só ela de mulher. Então, não sei se era por conta disso, o meu avô maltratava muito ela, né? Massacrava muito ela, batia nela, né? E aquilo ali, ele foi muito carrasco com ela. E eu só sei que aquele jeito de lá atrás dele lidar com ela herdou aquilo e passou para mim e para os meus irmãos. Então, ela sempre, de vez em quando, conversava, né, com a gente, que ele batia nela por besteira, era pisa muito feia, né, e ela teve que fugir de casa, né, ela já tinha fugido parece que uma vez, aí a última vez que ela fugiu de casa foi porque o meu avô e minha avó foi para a roça, né, foram trabalhar na roça, e aí a minha mãe ficou em casa, né? Minha avó deixou ela responsável por botar o feijão no fogo, né? Fazer a comida, né? Então, a minha mãe pequena, né? Na época, a minha mãe não tinha muito essa noção. E a minha mãe disse que parece que acabou se distraindo e ficou brincando, parece, mal os irmãos. E quando deu o meu dia, minha avó chegou mais o meu avô e não tinha o almoço pronto. Ela não tinha feito o almoço. E daí ela disse que o meu avô deu uma pisa nela, né? Meu avô deu uma pisa nela. Naquela época, eu não sei se vocês lembram, antigamente, que tinha uma cidade de palmatória, né? E ela disse que meu avô deu uma pisa nela e depois que deu a pisa nela, pegou a palmatória e bateu muito com a palmatória na mão dela. E ela disse que a mão dela ficou muito inchada, né? Muito inchada e preta. Ela ficou com a palma da mão preta, gente. E ela disse que teve muito desgosto, né? Foi a pizza que ela teve mais desgosto, porque também ela viu a mão dela. Ela disse que ficou em ponto de perder a mão, por conta dessas palmatórias que ele bateu, dessa palmatória que ele bateu muito, com a palmatória na mão dela. Então, o que é que acontece? Ela disse que quando foi no outro dia, de manhãzinha, botou uma roupa num saquinho pra lá, né? Não sei como era, fez uma trouxinha de roupa. E de manhãzinha, ela saiu. Ela foi-se embora. Fugiu de casa. Aí foi pra casa dos pessoal lá, que era o dono da fazenda, né? A dona da fazenda era até a dona Zezé. Eu cheguei a conhecer essa senhora. E ela foi pra casa da dona dessa fazenda. E aí ela chegou, quando chegou lá na casa da dona dessa fazenda, chorando, com a mão inchada e preta. E a dona da fazenda, assim, ficou muito aperreada quando viu ela. E aí ela chegou e mandou ela ficar lá, que disse que ia cuidar dela. Aí ela realmente cuidou dela, tudo, quando ela tava boa já, né, podendo fazer alguma coisinha, ela começou a trabalhar, a dona da fazenda deixou ela trabalhando lá, tudo. Mas eu creio, gente, eu creio assim, que se eu
no meu ponto de vista, né? Que eu também, ela massacrou muito eu e meus irmãos. E eu, eu acho que meus irmãos também não passamos isso para o nosso filho, para os nossos filhos. E ela foi massacrada demais pelo pai e passou isso para os filhos. Então, eu creio que diga, foi porque sofreu muito lá atrás com o pai e ela é o jeito dela agir. Eu acho que não é. Eu acho que só quando a pessoa é perversa mesmo para fazer, né, os filhos sofrer de alguma forma, né? Porque a gente que é mãe, a gente ama incondicionalmente, a gente quer proteger, quer dar amor, quer dar carinho, não quer ver o filho sofrendo, porque jamais, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu, como mãe, desde que eu comecei a me entender de gente, entender as coisas, botar as coisas na cabeça e ver o que era certo e o que é errado, eu botei aquilo na cabeça, que no dia que eu fosse mãe, eu não iria jamais agir com meus filhos da forma que ela agia comigo e com meus irmãos, né? Eu sempre botei isso na cabeça. E realmente, eu não ajo com meus filhos assim, desse jeito. Eu assim, procuro conversar, né? Procuro fazer o máximo que eu posso para não passar, sabe? Aquelas atitudes, né? De por uma besteira, se quebrar um copo, se perder uma agulha, é motivo de uma pisa muito grande. E eu acho, no meu ponto de vista, que não é assim, né? Para a gente saber educar, saber o filho ser uma pessoa responsável, né? Essas coisas, assim, que a gente, mãe, tem que passar para os filhos, não precisa estar espancando, né? Não precisa espancar. Se for preciso bater, a gente bate, mas para espancar, tirar sangue, amarrar o filho numa comieira da casa, deixar a pessoa lá pendurada, isso eu acho que não é preciso para dar exemplo para o filho, né? Principalmente se for uma criança, né? Isso não é necessário. Então é esse, gente, meu ponto de vista, né? Porque a minha mãe foi criada numa situação muito carrasca com o pai dela. Ela passou isso para mim e para meus irmãos. E eu não achei legal, né? Eu não achei legal. Eu tinha muita mágoa dela, não vou mentir, né? E eu vou contar aqui outras situações que foram passadas, né? Aí tem gente que diz, foi porque ela era, que assim, era 10 pessoas dentro de casa. 10 filhos, né? Então, aí tem gente que diz, foi porque foi muito filho, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, não precisa, porque assim, principalmente assim, naquela época, a gente que era criança, sabe? A gente era tudo mais, umas crianças muito mais bem educadas, né? Um menino que não andava fazendo o que muitas crianças andam fazendo hoje em dia. E às vezes eu mesmo passava até na minha cabeça que eu era adotada, sabia? Eu dizia, será que eu sou adotada? Pra ela me tratar desse jeito, sabe? Me passava, juro a você, gente, me passava na cabeça. Uma vez até eu perguntei a ela se eu era adotada, porque, nossa, eu apanhei demais, meus irmãos, gente, apanhei demais. Por besteira, motivo assim, não era nem motivo, às vezes, nem de responder, que ninguém era doido de responder a ela, de jeito nenhum. Era motivo de quebrar um copo, só por um descuido, né, que acontece com qualquer pessoa, de perder alguma besteirinha, aí já era motivo, minha filha, da casa cair, todo mundo apanhar, e era pisa feia, e era aquele Deus nos acuda, né? Então, gente, é isso. Deixa aí nos seus comentários aí, o que é que vocês achou desse vídeo? Se eu tô certa, se eu estou errada, né? Porque eu mesmo, eu não achei certo de jeito nenhum a forma como eu fui criada. Pela uma parte, até hoje em dia, eu digo, será que se ela não tivesse, assim, criada a gente daquele jeito, a gente hoje era um cidadão de bem? Acho que era.
Eu acho que era, poderia ser que sim, poderia ser que não, né? Mas eu tenho quase certeza que sim, porque para a pessoa ser uma pessoa boa, não adianta, não precisa também, né? Porque foi crescido no espancamento, né? Tudo apanhava, aí, foi uma pessoa boa por causa disso. Não, de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Deixa aí seus comentários, viu? Deixa aí, viu? Beijão e boa noite.